Olá a todos, meu nome é Daniel, eu sou aluno de mestrado do Programa Multicêntrico de Bioquímica e Biologia Molecular e eu vou estar falando um pouquinho aqui então sobre o meu projeto que vou estar apresentando melhor na jornada da pós-graduação que vai ocorrer durante a Semana da Química. Então, o meu projeto ele se chama Avaliação Fenotípica e Funcional de Linfócitos T em pacientes co-infectados com leishmaniose visceral e HIV com diferentes desfechos clínicos da doença. Bom, a leishmaniose visceral, o LV, né, para facilitar, ela é uma doença que aqui na região das Américas, ela é causada pelo parasito Leishmania infantum. E o vetor da LV, ou seja, né, aquele que transmite a doença, é um flebotomino chamado de Lutzomia longipalpis. E no caso é importante destacar que é a fêmea que transmite a doença. Né? Então, assim, ela é uma zoonose, o que quer dizer que ela pode ser transmitida entre humanos e outros animais, né? E o principal reservatório da LV em meio urbano é o cão. Então, a fêmea, uma vez que ela tenha picado um cão infectado, né, ao picar um humano, ela transmite o parasito. Esse parasito ele tem um tropismo, ou seja, ele tem uma preferência por tecidos linfóides em nosso corpo, né, especialmente fígado, baço e medula óssea. E as células infectadas pelo parasito são as células fagocíticas mononucleares do nosso sistema imune. Em relação à epidemiologia dessa doença, ela ocorre em diversos países, tanto países das Américas quanto os países europeus, né? Sendo que 5 países eles se destacam porque apresentam mais de 1.000 casos reportados anualmente. Né? Então nós temos aqui entre 5 países a Índia, a Etiópia, Sudão, Sudão do Sul e o Brasil, né? Sendo que 93% dos casos nas Américas ocorrem só no nosso país. Então, assim, falando agora um pouquinho mais sobre a nossa região, né, esse gráfico ele mostra para a gente o número de casos de 2013 a 2022. Né? Então, nós vemos que o 2022, que são os dados mais atuais divulgados, nós vemos então que a região que mais se destaca com o número de casos, né, é a região Nordeste, depois vem a região Norte, depois a região Sudeste, Centro-Oeste e por último a região Sul. Então, como eu mencionei mais cedo, né, eu trabalho com infecção. Então, o outro lado dessa moeda é o HIV, né, o vírus de imunodeficiência humana, no caso, o estudo tipo 1. Né? Então, falando um pouquinho sobre a epidemiologia do HIV-1 aqui no Brasil, né, é, no Brasil, então, nós temos cerca de quase aproximadamente 1 milhão de pessoas infectadas pelo HIV-1 em 2023, né? E assim, a região de maior incidência do HIV é o Sudeste, depois vem o Nordeste, seguido pelo Sul, o Norte e por último o Centro-Oeste. A co-infecção entre essas duas doenças, ela já foi reportada em 35 países ao redor do mundo, sendo que o Sudão, a Etiópia e o Brasil são os 3 principais países onde tem o maior número de casos. Né? E isso está acontecendo, esse aumento de número de casos de co-infecção, porque está acontecendo cada vez mais uma sobreposição geográfica da área de incidência entre essas duas doenças. Então, por exemplo, a LV, que é uma doença tipicamente de meio rural, ela cada vez mais está acontecendo no meio urbano, enquanto o HIV, que é mais comum no meio urbano, está acontecendo cada vez mais no meio rural. Esse gráfico aqui mostra para a gente, de 2001 a 2022, teve um aumento grande no número de casos de co-infecção aqui no Brasil. A leishmaniose visceral e HIV têm algumas semelhanças em relação à imunopatogênese. Então, por exemplo, ambas induzem uma resposta pró-inflamatória, elas causam mesmo imunossupressão no indivíduo, levam a uma alta ativação celular. E a literatura descreve que o HIV ele acelera o fenômeno de imunossenescência em portadores do vírus. Né? Então, como o HIV partir dessas semelhanças em relação à imunopatogênese com HIV, a pergunta que nós fazemos é: essa imunossenescência, então, em pacientes infectados, ela está sendo ainda mais acelerada? Isso poderia explicar por que alguns pacientes com leishmaniose visceral eles sofrem de recidivas da doença? Então, o que seria isso? Um paciente que já teve uma cura clínica, os sintomas desapareceram, ele tem a sua carga viral controlada, mas com o passar do tempo, que pode variar de semanas, meses ou até anos, esse paciente ele volta a apresentar sintomas, né? Então ele tem a sua fase ativa da doença ocorrendo novamente. Então, com base nisso tudo que eu falei, né, a pergunta que o meu projeto tenta responder é, né, os pacientes com infectados, eles podem apresentar diferenças na resposta imune entre grupos recidivante e não recidivante, né? Então, essa resposta imune diferenciada entre um e outro explica por que um está recidivando, o outro não,
né? Então, o meu trabalho ele fala sobre isso, e eu vou estar explicando ele com mais detalhes, né? Como realizo ele, então, na jornada da pós-graduação, que vai ocorrer durante a Semana da Química, e convido a todos, então, que estiverem vendo esse vídeo para passar no meu post e conversar um pouco comigo para conhecer melhor o meu trabalho.